E aí, pessoal, tudo bom? Olha aqui, hoje a gente vai ter aula de reações orgânicas. A gente vai ter a primeira aula de reações orgânicas, um assunto importantíssimo, um assunto que caiu em todas as edições do Enem, um assunto presente sempre na prova da UPE, nas particulares, no Brasil todo. Reações orgânicas é um assunto cadeira cativa. Ele vai estar na prova. Sempre está caindo reações orgânicas nas provas de química pelo Brasil. E olha bem, pessoal, antes da gente se preocupar com a reação em si, a gente precisa entender que para que uma reação aconteça, eu tenho que ter o quê? A quebra do reagente e a formação do produto. Entendeu isso? O reagente tem que ser quebrado e o produto tem que ser formado, a rearrumação. Quebrar a gente vai chamar de cisão. Então a gente vai estudar os tipos de cisões que existem nas ligações químicas. E pessoal, é bem tranquilo, vocês vão adorar. Olha bem, a gente pode quebrar uma cisão de forma homolítica. Homolítica, o próprio nome já está dizendo, uma quebra por igual, homólise. O que é uma quebra por igual? Pessoal, eu tenho aqui o elemento A e o elemento B, eles estão fazendo uma ligação covalente, estão pareando seu par de elétrons. Na hora que eu quebrar, A leva o elétron dele e B leva o elétron de B. Isso quer dizer o quê? Que nem A nem B ganharam ou perderam elétron. Não houve formação nem do íon para A, nem do íon para B. Se não há formação de íon, a formação de quê? De radical livre. Radical livre. Cada elemento leva o seu elétron, não ganha nem perde. Então, ele está com o elétron livre, louco para se ligar. Esse elétron que quer muito se ligar, dá ao radical livre uma reatividade elevadíssima. Os radicais livres são muito, mas muito reativos. E lembrem-se, eles são eletricamente neutros. Por quê, pessoal? Porque ele nem ganhou, nem perdeu elétron. Ele só está com um elétron louco para se ligar. Um elétron chamado de elétron livre, precisando de uma ligação para alcançar o octeto. Então a cisão homolítica, ela tende a ocorrer em ligações apolares. E eu preciso, para que essa quebra aconteça, de condições mais energéticas. Então eu preciso de temperaturas elevadas e da luz e da radiação ultravioleta para que eu possa quebrar a ligação por igual. Geralmente essa ligação ocorre quando você tem essa quebra com ligações covalentes apolares. Geralmente, mas não é sempre. Depende também do tipo de solvente. Então, olha bem, pessoal, os radicais livres são altamente instáveis, porque é um elétron livre, louco para reagir, tá? E são muito reativos. Olha que interessante. Já a cisão heterolítica é uma heterólise, é uma quebra diferente, né? Ocorre quando, ao quebrar, o par de elétrons fica com um dos elementos. Então, A e B quebrou, mas B era mais eletronegativo. Ou as condições da reação fizeram com que B ganhasse o elétron. Aí agora B vira um ânion e A vira um cátion. Entendeu a diferença? Agora alguém ganhou e alguém perdeu o elétron. Agora eu tive o que, pessoal? Agora eu tive uma quebra com formação de íons. Nesse caso, o íon pode ser estável ou instável. Não sei, depende. Depende do que eu quebrei. Agora, na homólise, o radical livre
O radical livre, que é eletricamente neutro, é sempre reativo. Logo, ele é sempre instável. Olha para aqui, pessoal. O carbono é um cara que merece uma atenção da gente. Porque o carbono está na família 4A. Então ele está no meio da tabela. Ele tanto pode ganhar 4 elétrons para ficar com 8, como ele pode perder 4 elétrons para ficar com 8. Ficar com 8 é ficar com o octeto completo. Então ele pode sofrer uma heterólise com alguém que é mais eletronegativo que ele. Então ele fica positivo. Aí eu chamo ele de carbocátion. Ele pode sofrer uma heterólise com alguém que agora é mais positivo que ele. Aí ele fica negativo. Então ele é o carboânion. Olha que legal. Então o composto como carbono, ele tem um caráter de quê? Uma característica dupla. Ele é um cara anfótero. Ele tanto pode perder o elétron, como pode ganhar. Ele perde se estiver ligado a alguém mais eletronegativo. E ele ganha se estiver ligado a alguém mais eletropositivo. Se ele perde, ele fica positivo. Eu chamo ele de carbocátion. Íon carbocátion. Se ele ganha, ele fica com a carga negativa, se ele ganha o elétron, e eu chamo ele de carboânion, carbânion, tá certo? Isso é bem importante para você perceber. Então, pessoal, não esquece, olha o resumozinho. A cisão heterolítica ocorre de forma o quê? Que alguém ganha e alguém perde o elétron. Formamos o íon, forma íon. A cisão homolítica, ninguém ganha, ninguém perde, forma radical. Olha que legal. Substrato na química, isso é fundamental. Substrato na química é a espécie orgânica, porque é reação orgânica, que vai ser atacada. Então, o substrato é a espécie da química orgânica que vai ser atacada, tá certo? E o reagente, ele tanto pode ser orgânico como inorgânico na reação, que vai atacar. Não esqueça disso. Anota aí na parede da tua casa, tá? Então, o substrato é a espécie química que vai ser atacada. Isso vai ajudar muito na hora que a gente for estudar um certo tipo de reação. Então, pessoal, agora eu queria que vocês pensassem comigo algo que é bem interessante. Reagente eletrófilo e reagente nucleófilo. O que o nome eletrófilo te lembra? Eletrófilo quer dizer afim de elétrons. Então, eletrófilo é uma espécie química que quer ganhar elétron, que aceita par de elétron. Olha bem, os eletrófilos querem ganhar elétrons. E os nucleófilos, nucleófilos, amigos do núcleo, essa é a espécie química que quer dar elétrons, quer doar o par de elétrons. Lembrem-se que em química isso vai ter uma classificação. Eletrófilo, quem aceita par de elétron, é considerado, anota aí, ácido de Lewis. Ácido de Lewis. E nucleófilo é quem quer doar o par de elétron ou emprestar o par de elétron, a gente chama de base de Lewis. Entenda, pessoal, de uma forma direta, que quando eu tiver alguém que seja eletrófilo, alguém que está afim de elétron, esse cara, ele tem que ter o quê? Tem que ter como característica principal ser um cátion, tá? Ele tem que ser um cátion, ou não ter o octeto completo. Por exemplo, a LCl3. O AlCl3 não tem o octeto completo, porque alumínio é família 3A. Quando ele faz a ligação com 3 cloros, ele fica com quantos elétrons na última camada? 6. Então ele não está com 8. Logo, ele pode receber um par de elétron. Se ele pode receber esse par de elétron covalentemente, né? Então ele é classificado como um eletrófilo, um ácido de Lewis, alguém que pode receber o elétron. Já o nucleófilo, se o cara tem atração por núcleo, o núcleo é positivo, então ele vai dar o elétron dele. Como ele vai dar o elétron, como ele é nucleófilo, ele tem que ter uma carga negativa ou ter par de elétrons livres.
Por exemplo, H2O. H2O, o hidrogênio faz duas ligações, uma de cada lado, né? Um hidrogênio com O, um hidrogênio com O. O oxigênio fez duas ligações e sobraram pares de elétron. Olha aí, quando tem elétron não ligante, ele pode emprestar. Então ele é um nucleófilo. Então, nucleófilo é quem pode emprestar par de elétron, quem alcançou o octeto, quem é ânion. E eletrófilo é quem quer elétron, quem não alcançou o octeto ou quem é um cátion. Então, pessoal, essa é a primeira parte que eu acho que você tem que estar bem ligado. Outro detalhe, isso tem uma aplicação no dia a dia que pode nos ajudar muito. Radicais livres na medicina. O corpo da gente, tá? O nosso organismo, ele produz radicais livres a partir da respiração. Respirar, que é fundamental, é uma oxidação. É também o que nos envelhece, não é? Então, pessoal, ao oxidar, você pode produzir, você geralmente, todos nós produzimos o quê? Radicais livres. E o que é que eu falei? O radical livre, ele tem um elétron solto ali, um elétron querendo se ligar a alguém, um elétron que precisa ficar estável. Ele é muito instável, ele quer ligar para ficar de boa. Então ele pode ligar com o que passar por perto. Logo, ele pode se ligar com um catabólico. Então, pessoal, se ele se liga com um catabólico, ele pode ligar também com um micro-organismo, com um vírus, com uma bactéria, e isso pode trazer males ao organismo. Imagine o que é você ter uma célula, você ter no seu organismo células que querem reagir a qualquer custo, pode reagir com qualquer coisa. Isso vai dar inflamação, vai dar doença degenerativa, pode dar até uma multiplicação excessiva das células, que pode classificar um câncer. Então, por exemplo, levar muito sol em hora inadequada ou bronzeamento artificial são processos que podem ajudar a quebrar mais ainda, produzindo mais radicais livres. É ruim, não se deve fazer isso, tá? A superexposição aos raios ultravioletas A e B, por meio de uma câmara ou por meio do dia a dia, podem fazer muito mal, podem produzir muitos radicais livres. Aí, pessoal, para evitar essa proliferação de radicais livres, a gente pode ter uma dieta rica em antioxidantes. Por exemplo, a vitamina C. Ou, por exemplo, o zinco. O que é um antioxidante, pessoal? Os principais são licopeno, flavonoides, os ácidos graxos, beta-caroteno e alguns tipos de vitaminas. Lembrem-se que quando você tem um antioxidante, é uma substância que vai oxidar no lugar da sua célula. Ela vai se sacrificar no lugar da célula. Então, os antioxidantes, o zinco, por exemplo, que tem no remédio Tagifor, que tem no Redoxon zinco, que tem remédios que tem exatamente o complexo com zinco. Eles são usados como antioxidantes. Eles oxidam no lugar da célula. Então, pessoal, hoje a gente entendeu que a quebra pode ser homolítica ou heterolítica. O nosso próximo encontro vai ser essa quebra produzindo uma reação. E vamos ter o primeiro encontro com reações de substituição. Então, vou esperar você na próxima aula. Tá certo? Então, pessoal, beijão. Dá uma estudada nisso. E a gente tá aqui para tirar suas dúvidas por todos os canais que a gente tem, tá certo? Você pode perguntar pelo YouTube, você pode perguntar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Estamos sempre ligados para tentar tirar sua dúvida. E não deixa também de escutar os nossos podcasts, que são bem legais. Legal, pessoal? Então, um beijo e até a próxima aula, tá? Beijão. Tchau, pessoal.